Meus amados e queridos irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, para estarmos mais uma vez fazendo a obra do Senhor, dessa feita na nossa tão amada Escola Bíblica Dominical, da qual Deus tem usado para nos ensinar a sua santa palavra. Na realidade, a Escola Bíblica Dominical, ela é sem dúvida uma faculdade, de formar o caráter cristão na terra, e nós louvamos a Deus por isso. Estamos aqui para fazer mais uma aula da EBD, onde os irmãos vão estar na sua casa aí acompanhando conosco, estudando um pouco mais sobre a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e os irmãos sabem que nós estamos estudando um tema geral na EBD, que é a igreja eleita, E a nossa aula de hoje vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. É o que Paulo vai nos ensinar nessa temática de hoje, é a iluminação espiritual do crente. Vamos pedir aqui a nossa superintendente da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical, irmã Francilene Dantas, para que ela faça oração, apresentando o trabalho ao Senhor. Irmã Francilene vai estar orando por nós. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quer dizer que estamos com saudade, de vocês. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs que estão em casa. E nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais e nos conceder uma aula abençoada. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença. Queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, meu Pai, neste momento, que vai ser, meu Pai, lesionado esta aula. Pedimos que a Tua mão santa esteja estendida sobre a vida do irmão Júlio, teu servo, que tem se dedicado a estudar, meu Deus, para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Assim, meu Deus, nos abençoa neste momento, estende as Tuas mãos, concede-nos da Tua graça, da Tua misericórdia. Queremos Te pedir também, neste momento, por cada aluno que está no seu lar, a ouvir esta aula, o Senhor venha abençoar. Se porventura tem alguém enfermo, que o Senhor venha visitar com a cura, trazer, meu Deus e meu Pai, a Jesus a saúde, aos teus filhos, às tuas filhas. Nós apresentamos aqueles que estão tristes, desanimados, meu Pai, às vezes ansiosos, passando um momento de depressão. O Senhor estende as tuas mãos. Tenha misericórdia, meu Pai, do teu povo, da tua igreja, e não dizer de toda a nação brasileira. Ao mundo todo nós apresentamos nas tuas mãos neste momento. Olha, meu Pai, para esta situação a qual estamos vivendo, e tenha misericórdia das nossas vidas. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos estudando a quarta lição, que, como eu acabei de citar agora há pouco, ela traz por tema a iluminação espiritual do crente, Essa é a temática de hoje, onde o textuário diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, conforme Paulo narra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riqueza conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, para que os irmãos possam se acentuar. Você que está em casa, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23, onde diz desta maneira, versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo de número 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento,
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que crermos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita no céu. Versículo 21. Acima de tudo, principado e poder, potestade e domínio de todo homem que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura bíblica em classe, onde vai nortear na nossa aula de hoje o que haveremos de estar passando para os irmãos. Como os irmãos sabem, nós trabalhamos com um tempo muito resumido. A gente não tem um tempo longo para detalhar melhor, de uma forma mais aprofundada e mais detalhada as lições, mas queremos passar para os irmãos aqui, de uma forma até resumida, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, na aula de hoje, baseado no texto que lemos da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios. A introdução da nossa aula diz dessa maneira: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graça, capítulo 1, versículo 15 e 16. Oração intercessora, capítulo 1 de Efésios, versículo 17 ao 19. Confissão de louvor e exaltação, capítulo 1 de Efésios, versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela vossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então Paulo, ele inicia a aula de hoje através da sua palavra, o Senhor falando ao nosso coração, e o apóstolo Paulo usando a carta aos Efésios, mais uma vez, no capítulo 1, da qual a gente ainda não saímos assim, porque vai ser muito mesclado, Paulo, ele mescla muito a carta aos Efésios, ele fala de algo no capítulo 1, ele vai para o capítulo 4, volta para o capítulo 1, enfim, ele mescla muito o ensinamento doutrinário, da qual precisamos aprender, Então Paulo, ele vai citar uma sentença nessa carta, dividida, digamos, em 3 tópicos, Paulo vai começar com ação de graça, ações de graça diante do Senhor, pelas suas maravilhas, pelo projeto tremendo que Deus vem executar, através do apóstolo Paulo, através da carta aos Efésios, Paulo vai falar dessa ação de graça, Paulo vai falar da oração intercessora, que são armas que Deus agora disponibiliza à igreja agora convertida, a igreja agora trabalhada pelo Espírito Santo, para que ela venha agora se manter firme e ela venha agora testemunhar a respeito da mudança, da transformação que o Deus que ela serve fez na sua vida, Então Paulo vai falar sobre isso, e Paulo também ele vai falar sobre a confissão de louvor e exaltação, Agora, a confissão que a igreja faz agora através da nova vida, de louvor, de adoração, de exaltação ao nome daquele que transformou a sua vida, que mudou a sua história. Então Paulo, ele vai ser grato a Deus por isso, ele vai orar e vai agradecer a Deus agora por essa nova vida que o Senhor disponibilizou para a igreja através do seu projeto. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui hoje 3 tópicos para ser trabalhado, 3 pontos, digamos assim. O primeiro ponto vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e a riqueza ou as riquezas da glória, Eu acredito que os irmãos que são homens e mulheres de fé sabem
que seria impossível que nós servíssemos a Deus se a gente não tivesse esperança. Seria impossível a gente servir a Deus se a gente não tiver esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, ele chega a dizer que a esperança, ela não confunde, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então a esperança que nós temos em o nosso Deus é uma esperança inconfundível, que deve gerar cada dia mais em nosso coração esta fé, esta firmeza em Deus, para que aqui continuemos a servi-lo, né? Então Paulo vai falar da esperança, Paulo vai falar da vocação, que nós todos temos que ter a convicção da nossa vocação, porque, queridos, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando do ato de chamar, né? Do ato de chamar, ou de denominação. Nós agora fomos chamados por Deus, temos que ter convicção disso. Vocação aqui é ser chamado. Temos que entender que nós não fomos chamados por homem, embora que sejam os homens que Deus use e as mulheres para nos transmitir o Evangelho, para nos apregoar a palavra de Deus, muitas vezes até para nos inserir em ministérios, né? Mas temos que ter a convicção que esses homens e essas mulheres, eles não estão agindo de uma forma absoluta. Eles foram chamados por Deus, estão sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus para estar nos separando, né? Para estar nos chamando. Então, vocação é chamar, é denominar, né? É denominar. Ou seja, nós fomos, primeira vocação que nós temos que entender que nós fomos chamados foi para sermos servos. A primeira chamada que o Senhor Jesus me chamou foi para ser servo, meu irmão. A questão ministerial, a questão de trabalhos, de liderança, de posição eclesiástica, são algo que viriam depois de eu ter convicção que eu fui chamado primeiramente por Deus, e segundo, que eu fui chamado para ser servo. É a primeira vocação, embora sabendo que a vocação ela tem serviço a ser prestado. Deus não nos chamou simplesmente por chamar, né, para que nós agora ficássemos inertes, sem ser produtivo, sem ser proativo. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, se não me falha a memória, versículo de número 33, quando ele diz que não foi nós que escolhemos a ele, pelo contrário, foi ele quem nos escolheu. Ali é a vocação, ali é a chamada. Ele nos escolheu para que nós vades e nós demos fruto, e o nosso fruto permaneça, né? Então nós fomos chamados para trabalharmos na obra do Senhor, independentemente de que área nós vamos trabalhar, se é na área da oração, se é na área do evangelismo, se é na área do pastoreio, se é na área missionária, em qualquer área, se é na área do ensino, como estamos aqui a fazê-lo. A Bíblia diz que se nós vamos fazer para Deus, como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz que se é ensinar, que se esmere no ensino. Se nós vamos fazer para Deus, primeiramente que temos convicção da nossa vocação, da nossa chamada, né? Para que nós não venhamos ser desanimados pelas as adversidades que vêm acontecer na nossa vida, porque nós sabemos que vai se levantar muitas adversidades, vai se levantar muita dificuldade, para que nós não venhamos dar continuidade ao projeto que Deus agora nos chamou para executar, né? Então a vocação ela é fundamental na vida do crente, né? Então aqui embaixo vai dizer ação de graça e intercessão. Ação de graça e intercessão, né? Lembrando que a vocação, a certeza, a convicção da chamada, ela vai nos fazer valorizar as riquezas da glória de Deus, porque essas riquezas aqui, elas não são riquezas materiais, queridas. É importante, nós temos muito batido nessa tecla nas nossas aulas aqui na escola dominical, para que nós não venhamos de maneira nenhuma confundir as riquezas de Deus espirituais, que giram em torno de um mundo espiritual, de uma vida espiritual, para as riquezas materiais, né? Então quando Paulo fala sobre as riquezas
da glória, o autor cita aqui, ele não está falando, ele já está falando riquezas da glória de Deus. A glória de Deus, ela é manifestada direto do alto, do seu trono, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Então a ação intercessória aqui do primeiro ponto, que vai falar assim, a ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, você vai achar Paulo falando sobre isso. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tal como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedida aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Capítulo de número 1 de Efésios, versículo 17. Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão possível ou impossível é, quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Né? Os irmãos percebam que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui de riquezas espirituais, né? Por que, meus amados irmãos? Por que Paulo ele vai interceder a Deus para que o Senhor desse aos crentes uma visão espiritual, os olhos espirituais nossos fossem abertos, para que nós pudéssemos contemplar essa realidade que está em nosso meio agora, dada gratuitamente por Cristo, do qual tantas pessoas ainda têm dificuldade de perceber isso e ainda têm dificuldade de se firmar na fé em Cristo, por não conseguir contemplar, né? Tem até pessoas que se acham tão pouquinho, tem até pessoas que se acham tão minúsculo, né? Se desvaloriza tanto, por conta de não perceber agora quem ele é, que posição ele ocupa diante de Deus. Na realidade, nós não somos pouquinho, na realidade nós não somos pequeninos, na realidade nós não somos desvalorizados, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, nós somos, meus amados irmãos, a igreja eleita, escolhida por Deus para a boa obra a qual o Senhor Jesus iniciou na terra e deixou para que nós dessemos continuidade, usando a eficácia da ação sobrenatural do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele vai agradecer a Deus pela nossa eleição na sua oração, ele vai agradecer a Deus pela nossa predestinação à salvação também na oração, ele vai agradecer a Deus pela filiação que nós falamos na aula passada, de agora sermos adotados como filhos de Deus, e Paulo vai agradecer a Deus pelo dom do Espírito Santo, que agora são manifestados em nós, que são os dons espirituais, né? É o dom de profecia, é o dom de interpretação de língua, é o dom de operação de maravilha, é o dom de curar, e tantos outros dons que Deus tem deixado à disposição da igreja. Paulo vai agradecer a Deus por esse reforço, por esse arsenal que agora o Senhor deixa à disponibilidade da igreja, que agora precisa buscar com afinco, para que venha a ser manifestada nela esses dons que é derramado por Deus de uma forma gratuita, viu? De uma forma gratuita, ela é derramada por Deus. Então Paulo, ele vai pedir uma coisa interessante, porque ele vai pedir a Deus que o Senhor manifeste no meio dos seus eleitos, ou seja, da sua igreja, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 11, a partir do versículo 1 e 2, nós vamos ver Isaías falando sobre esse espírito. A Bíblia diz que o Senhor tem os 7 espíritos, mas esses 7 espíritos aqui,
eles são iguais o fruto do Espírito. É um só Espírito, mas que produz vários frutos. Então, Isaías, livro do profeta Isaías, eu vou ler aqui com os irmãos, no capítulo de número 11 do livro, para que a gente possa entender melhor isso. No capítulo de número 11 do livro do profeta Isaías, no versículo 2, ele diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas perceba que Paulo começa começa o versículo 2 dizendo o seguinte: e repousará sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo, o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías vai denominar que quem vai começar isso, que vai repousar em cima sobre o Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor. Aí Paulo vai dizer, vai classificar a ação desse Espírito, como o Espírito de sabedoria, como o Espírito de revelação, como o Espírito de entendimento, como o Espírito de temor. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, que o Senhor manifeste sobre os eleitos, aqui, no capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 17, que Deus manifeste sobre os eleitos o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação. Ele não está falando de dois Espíritos, ele está falando de um Espírito único, que é o Espírito do Senhor na nossa vida, e que vai manifestar essas ações, né? Vai trabalhar essas ações de sabedoria, de revelação. É uma atuação do Espírito de Deus que está na nossa vida, na igreja eleita pelo Senhor. Glórias a Deus, né? Por que o apóstolo Paulo, ele vai pedir a Deus que venha manifestar sobre nós esse Espírito, né? Que agora Paulo vai falar sobre a ação de graça, a intercessão. Isso por quê, meus irmãos? Para que nós tornemos pessoas espirituais. Pois a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, nós vamos ver o Paulo falando sobre isso, né? Falando que o homem natural, o que é o homem natural? É o homem que não tem o Espírito de Deus na vida. Porque a partir do momento em que eu passo a ser habitado pelo Espírito de Deus, a partir do momento em que você aí, meu irmão, que está participando dessa aula online, passa a ser a habitação do Espírito de Deus, você não é mais uma pessoa natural. Você agora é uma pessoa sobrenatural. Mas pastor, por que é que eu sou agora uma pessoa sobrenatural? É porque você agora é uma pessoa que crê naquilo que não vê, que espera aquilo que não fez e que crê num Deus que ninguém viu. Você crê no sobrenatural, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural, ele é acima do natural, ele é acima da lógica, ele é acima de qualquer coisa que venha seguir um preceito normal. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Então, o primeiro tópico vai falar sobre isso, essa esperança da vocação. Aqui Paulo, ele vai agora nos ensinar e tratar para que sejamos convictos dessa vocação. Eu espero que você aí, do outro lado da tela, esteja convicto que você foi chamado por Deus. Eu tenho convicção que eu fui chamado por Deus. Eu tenho convicção que eu fui chamado por Deus para fazer uma grande obra na terra. E o Senhor, ele vai me usar para fazer essa obra, como ele vai usar também o meu irmão. Tenha convicção. Quando a gente tem convicção, a gente tem firmeza, né? Quando Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 1, ou primeira carta, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz: meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, ele está falando para pessoas convictas, para irmãos convictos, irmãos que foram convictos da sua chamada, e agora estão exercendo a função a qual Deus preparou para eles através dessa vocação, né?
Então, a esperança da vocação. Eu não estou lendo tópico por tópico, porque o nosso tempo não vai dar para a gente denominar isso. Mas Paulo vai falar sobre a esperança da vocação, que acabamos de falar agora. Paulo vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança, né? As riquezas da glória da sua herança. Diz aqui o tópico de número 3. Na oração do apóstolo, na oração o apóstolo pede para que os crentes intercedesse as riquezas, ou entendesse as riquezas da glória da sua herança. Capítulo 1, versículo número 18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu ao seu eleito. Conforme narra o mesmo Paulo, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 12, né? E o que foi que o Senhor deu aos seus eleitos, conforme o mesmo Paulo ensina na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 12. Se os irmãos puderem abrir aí a sua Bíblia, na carta à igreja de Colosso, no capítulo 1, versículo de número 12, nós vamos ler com os irmãos aqui esse versículo que vai tratar desta maneira. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, qual foi a herança que o Senhor nos deu? A herança dos santos na luz, né? Agora o direito de viver não mais em trevas, de viver agora na luz de Cristo, né? De ter sido trabalhado pelo Espírito de Deus e agora viver na luz de Cristo, meus amados irmãos. É uma herança que o Senhor nos deu na terra e, consequentemente, a vida eterna, onde vamos viver na luz eternamente. Agora a manifestação das trevas não tem mais efeito sobre a nossa vida, né? Então Paulo, ele vai orar, né, para que Deus faça aos irmãos entender ou interceder-se a Deus para que o Senhor nos faça entender isso, né? Com essa riqueza, né? Então diz o apóstolo Paulo, já no termo riqueza, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a doação de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, é uma bênção, meus irmãos, vermos a Deus, né? A Cristo, e adorarmos, sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, conforme o Senhor Jesus falou na carta, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 34, né? Quando ele vai dizer, então direi aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está posto para vós desde a fundação do mundo. Então, queridos e amados irmãos, o nosso servir a Deus aqui na terra, ele tem um propósito maior do que o que nós vivemos aqui. Ele tem um propósito mais alto, mais elevado, mais profundo do que o que nós vivemos aqui. Ele tem um propósito de nos levar para morar com o Senhor por toda a eternidade. Que essa esperança esteja no meu coração, esteja no teu coração, de estar aqui na terra servindo a Deus, passando pelas tribulações, passando pela dificuldade, os intempéries da vida que se levantam contra nós, mas convicto de uma coisa, que nós fomos chamados por Deus para algo ainda maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro tópico, da qual a nossa aula de hoje traz para nós como ensinamento, falando sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? Logicamente, da glória de Deus. E o segundo tópico vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Queridos, os irmãos já imaginaram o que seria de nós se não tivesse o poder de Deus na nossa vida?
Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar o que seria da tua vida se não tivesse o poder de Deus agora sobre a tua vida, agora sobre a minha vida? Certamente nós seríamos, sem sombra de dúvida, o que nós éramos antes. Nós seríamos o que nós éramos antes. Sem o poder de Deus na nossa vida, a gente voltaria a ser o que nós éramos antes. Uma folha seca que o vento leva para onde quer, como diz a palavra do Senhor, né? Então, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, né? O poder da divindade de Deus, o poder que vem do alto. Esse poder aqui não é força terrena, né? Não é força terrena. Esse poder aqui é um poder sobrenatural. É um poder que não existe mais alguém, mais ninguém, a não ser em Deus, né? Nem em nós existe na plenitude que existe em Deus. Na realidade, o poder que está na minha vida e na sua é só uma porçãozinha pequena que o Senhor liberou para nos manter forte, para nos manter perseverante e para nos classificar como a sua igreja, a igreja dotada de poder para vencer as tempestades da vida, né? Então, o segundo tópico vai falar o seguinte: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Paulo, ele vai de todas as formas tentar nos fazer entender o tamanho, né, desse poder. Paulo chega a dizer que nós somos vaso de barro, mas que dentro de nós tem um tesouro, e o tesouro é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor não é nada mais, nada menos do que o poder de Deus, né? O poder de Deus atuando sobre as nossas vidas, né? Então, o texto aqui, para que os irmãos que conseguiram, como eu falei semana passada, conseguir aí imprimir a revista de aluno, como a gente fez aqui, né, com a revista de professores, para poder estar acompanhando as aulas, fica melhor a compreensão aqui na aula online, né? O primeiro tópico diz o seguinte: a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Capítulo 1 de Efésios, versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalon, que na forma adjetiva significa extraordinário. Paulo não está falando de um poder comum, ele está falando de coisa extraordinária, ou seja, algo jamais visto em alguém, digamos assim. Quando ele fala do poder de Deus, ele não fala de um poder comum, de força, não, ele está falando de um poder extraordinário, de algo muito além do que já se viu, do que alguém pode conter ou pode ter, né? Ele está falando de um poder extraordinário. Já a expressão seguinte, que vai trazer também a palavra grega megetro, que é traduzido por grandeza, objetivada por enaltecer a magnitude do poder de Deus, que em tudo sobrepuja, né? Paulo vai usar o mesmo termo para falar também de algo sobrenatural. O termo sobrepujar é algo que vai muito além de qualquer outra coisa, vai muito além do esperado, né? Eu às vezes conversando com alguns irmãos que estão passando por dificuldade, eu digo: irmão, pense aí em uma coisa impossível de acontecer, pense em qualquer coisa mais impossível de acontecer na tua vida ou no mundo, em qualquer coisa assim. Feche teus olhos e pense. Pensou? Pensou. Pronto, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus
ele é mais poderoso do que isso. De qualquer coisa que você tiver pensado, que a sua mente conseguir alcançar, eu te digo nesse dia que Deus é mais poderoso do que isso. Então Paulo está falando desse poder que sobrepuja, desse poder que vai muito além, né? Desse poder que ultrapassa qualquer tipo de fronteiras, porque Paulo não vai falar de força humana, Paulo não vai falar de força de homem, Paulo vai falar do poder de Deus, Paulo vai falar do poder divino, né? Então o termo vai ser usado assim: sobrepuja é algo que vai muito além. Mas quando o apóstolo está falando de poder, ele vai também usar o termo grego dunamis, né? Que na tradução para a nossa língua é traduzido por poder e indica efeito miraculoso que requerem força de medida, né? Ou seja, o termo dunamis aqui fala de bomba, fala de explosão. Então Paulo, quando usa o termo para falar do poder de Deus, ele vai falar de algo incontrolável pelo homem. O poder de Deus é incontrolável. Ele é um poder que vai além de qualquer fronteira, vai além de qualquer coisa. É tanto que ninguém consegue resistir ao Deus que a gente serve, né? Então, para que você possa ficar ainda mais edificado nessa manhã, habita em você um poder sobrenatural, porque Paulo vai falar disso, dessa sobreexcelente força, dessa sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Paulo classifica divino para deixar bem claro que esse poder ele não vem de homem. O termo divino é um termo tratado, falado sobre uma divindade, ou seja, de algo santo, algo sobrenatural, algo grandioso, algo maior do que qualquer coisa existente na terra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Logo, força fora de medida. Logo, a repetição desse termo indica, diz o texto que estamos lendo, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 4. Pedro vai falar sobre esse poder grandioso, esse poder maravilhoso que o mundo não conhecia, mas que foi manifestado através do Senhor Jesus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então Pedro vai falar aqui na sua segunda carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 da segunda carta, versículo 4, olha o que o apóstolo Pedro, ele vai falar aqui sobre esse tema, né? Olha o que ele vai dizer. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 4, diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Pedro vai falar agora sobre essa nova vida que vamos trilhar, manifestada, ou seja, capacitada, trabalhada por esse poder, da qual o apóstolo Paulo vem falar na carta aos Efésios, desse poder sobrenatural, né? A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, que ele veio para os seus, mas que os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que só há transformação de vida através do poder divino. Não existe mais nada. A sociedade pode fazer qualquer tipo de ação social, psicologia, trabalho de acompanhamento para recuperar pessoas, mas quem transforma a vida, só o poder de Deus. As pessoas mudam por fora,
mas continua a mesma por dentro, porque o poder de Deus, ele transforma de dentro para fora, e se dentro está transformado, fora vai ser o retrato daquilo que está dentro. Glórias a Deus, né? Então Pedro, ele vai falar sobre isso, que o Senhor nos concedeu, essa grandíssima dádiva de sermos transformados pelo seu poder e afastado da concupiscência, da corrupção que habita no mundo. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, esse poder sobrenatural, ele não nasceu no homem. Ele não nasceu no homem, o homem não nasce com esse poder. É importante os irmãos entenderem isso. Esse poder, ele vem da comunhão com Deus, através da reconciliação. Vamos dar um exemplo aqui para os irmãos poderem entender. Pode ser que eu também esteja falando, que eu estou falando para pessoas novas convertidas, que talvez não tenha ainda alcançado o que eu estou falando aqui. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, dar um exemplo desse poder. Pessoas que viviam anteriormente mergulhado no pecado, na bebedeira, no vício, perdido, bebendo, caindo na sarjeta, pessoas que eram de índole duvidosas, pessoas que eram nocivas à sociedade, né, marginalizadas, né, pelo inimigo, pelo sistema, enfim, eram pessoas que tinham uma vida que não agradava a Deus. Deus chama essas pessoas, transforma ela, e agora essas pessoas que faziam mal a outras pessoas, elas levantam a mão diante dessas pessoas doentes, enfermas, e Deus cura, e Deus transforma. Elas pregam a palavra e o Senhor resgata, e o Senhor muda a história dessas pessoas. Pastor, o que é isso? Poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. O homem não pode transformar outro homem, a transformação só vem através do poder de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está falando, e é isso que o apóstolo Pedro confirma no texto que a gente acabou de ler nessa manhã. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir mais um pouquinho, daqui a pouquinho os técnicos aqui vão estar me sinalizando aí o tempo que eu tenho, e a gente vai apertar cada vez mais um pouquinho para poder concluir, né? Já me falaram ali, né, irmãos? Então, a força do poder divino, meus irmãos, a sentença segundo a operação da força do seu poder, citada por Paulo no texto que a gente leu, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos grego, consonantes ou não concordes, melhor dizendo, entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de enégia, e também significa eficácia. Paulo vai dizer, usando esses termos, que o poder de Deus é eficaz, ou seja, ele não tem falha. Se falhar, então não é o poder de Deus. O poder de Deus não falha, viu, irmão? Deus não manifesta o poder para não acontecer, tem que acontecer. Então Paulo vai usar esses termos, né? O primeiro termo, né? E o segundo termo, aqui o apóstolo Paulo vai usar a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Ele não vai falar de uma força passageira, não, ele vai falar de uma força intensa, de uma força contínua. Paulo não vai falar de um poder que é usado apenas pelo Francisco, não. Paulo vai falar de um poder que é usado pelo Francisco, pela Maria, pelo José, por todo aquele que crê. Ele está falando da eficácia, da atuação, eficácia do poder de Deus, e também da intensidade desse poder, do conteúdo robusto que esse poder tem para atuar. Glorificado seja o nome do Senhor, né? E também o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, né, indicando, ele falou do poder, da intensidade, e vai falar também, finalmente, de iskru, que indica o poder inerente de Deus. Agora Paulo vai falar que mesmo sendo intenso, que mesmo sendo eficaz, nós não podemos de maneira nenhuma nunca deixar que entre dúvida em nosso coração,
que o poder que está na vida da igreja, que o poder que está na tua vida, ele é inerente. O que é inerente? Ele vem de Deus. Ele tem origem, é oriundo, né, de Deus. Inerência é participante de algo, então, ou nascido de algo. Então, ele é inerente de Deus. O poder nasce do próprio Deus para a nossa vida, né? E o terceiro tópico, que a gente não vai termos tempo para continuar, como eu falo para os irmãos, o nosso tempo é bem curtinho, por isso que eu aconselhei os irmãos que conseguissem imprimir a revista, para poder ler melhor e acompanhar melhor as lições. O tempo é pouco, Paulo, e o autor vai falar aqui também, porque está contido na carta aos Efésios, Cristo, o nosso exemplo de exaltação, né? Verdadeiramente o Senhor Jesus, ele é o exemplo número 1 de exaltação. Mas por que nós podemos ter Cristo como exemplo primário, digamos assim, de primazia, de primeiro, né, de exaltação? É porque Jesus, ele foi o único que foi exaltado nos céus. Hoje ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, mas o que nos chama a atenção foi o caminho que ele trilhou para chegar na posição que ele está. Pastor, e que caminho foi esse? Eu vou lhe dar 3 características do caminho que Cristo trilhou, que eu e você devemos trilhar. Primeiro, obediência. Foi um dos caminhos que Cristo trilhou, pois a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi a segunda característica do caminho que Cristo andou para chegar onde está? Humildade. Não pisou ninguém na terra, meus irmãos, mais humilde do que Jesus. Nunca pisou no solo alguém mais humilde do que Jesus. Foi humilhado, ele foi vituperado, ele foi envergonhado. A Bíblia diz que ele passou pelo opróbrio na cruz. Opróbrio é vergonha. Ele foi decepcionado por aqueles que estavam ao seu lado, né? Então ele foi obediente, ele foi humilde, né? E ainda tem mais uma característica que levou Jesus a chegar onde ele chegou. Ele não desistiu, ele foi perseverante. Mesmo no momento de angústia em que ele faz uma oração e pede ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse feito como o Pai tinha projetado e não como ele foi perseverante, meus irmãos. Ele suportou todo o flagelo da cruz para chegar aonde ele está agora. Então Cristo, ele é o nosso exemplo de exaltação. A Bíblia diz que ele foi exaltado nas alturas, aonde o Pai deu-lhe o nome sobre todos os nomes. O nome de Cristo faz estremecer o céu e o inferno. Quando ele é ressuscitado, ele chega e diz: olha, todo o poder está nas minhas mãos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele foi exaltado sobre todos os nomes. A Bíblia diz que o Pai exaltou o seu nome sobre todos os nomes, e sobre o nome de Cristo todos os joelhos se dobrarão. Pastor, qual é o caminho para ser exaltado por Deus? Porque o homem não exalta o homem, quem exalta o homem é Deus. Jesus foi exaltado não por ele foi exaltado por Deus. O caminho para trilhar, para ser exaltado por Deus, não esqueça: obediência acima de tudo. Obediência acima de tudo, nos momentos bons e momentos ruins. Obediência. Nos de sofrimento e nos de alegria. Obediência. Viu? Segundo, humildade. Seja humilde. Humildade não é pobreza e nem sujeira. Humildade, meus amados irmãos, é reconhecer que Deus é superior na nossa vida e que nós dependemos dele. Isso é humildade. E tratar os nossos irmãos superior a nós é um sinônimo de humildade. E o último, perseverança. O que mais nós temos falado hoje nas igrejas, diante do que está acontecendo no mundo, é perseverança. Persevere. Perseverar significa não desistir. E Deus vai te exaltar, como exaltou Jesus,
e você vai ter um lugar no céu. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Então nós vamos chegar lá. Então que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para a tua vida espiritual nessa manhã, que eu tenha conseguido contribuir para você compreender melhor a carta aos Efésios, a lição que estamos estudando, e que o Senhor continue edificando a tua vida e te abençoando em nome de Jesus. Meus irmãos, nós chegamos mais um término na Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, queremos orar aqui concluindo esse trabalho, né, para que o Senhor continue abençoando esse trabalho. Irmã Francilene Dantas vai voltar aqui, vai estar fazendo a oração final, e eu agradeço a todos os irmãos se conectam aí na escola, na aula da escola, e não perca, passe a ser um aluno assíduo online, como você era presencial na Escola Bíblica Dominical. Irmã Francilene vai orar, concluindo o trabalho do Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor e vamos orar agradecendo o Senhor, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para sermos gratos ao Senhor por este momento especial que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que é o aprendizagem da Tua palavra, Senhor, que Ele possa o mesmo vir, meu Deus, aos nossos corações de forma que nós venhamos crescer espiritual. Abençoa o Teu Filho que ministrou essa aula, a todos quantos estão ouvindo. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.